Boa tarde, gente. Acho que vamos começar aqui a nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, extremamente feliz de estar nessa conversa com vocês. Hoje a gente encerra a agenda do Lab do World Investor Week, uma iniciativa aí da CVM. Vou já passar a palavra para o Vasco para ele falar um pouquinho, mas estamos aqui para ter uma conversa informal, legal pra caramba, aberta para a gente fechar nosso dia, para a gente fechar nossa sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, uma sexta-feira chuvosa, véspera de feriado. Então, temos aí pelo menos um bom papo e um bom tema para a gente debater nesse fechamento de semana. O meu nome é Maria Eugênia, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Riscos ESG e Transparência do Laboratório de Inovação Financeira e também sou sócia fundadora e CEO da Resultante, uma consultoria especializada na agenda de finanças sustentáveis. Eu vou passar a palavra para o Vasco, diretor da CVM, que vai fazer aí as apresentações oficiais da semana e do Lab, depois a gente começa as nossas conversas. Vasco, seja bem-vindo e muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Maria Eugênia, e obrigado a todos os colegas de mesa virtual e também aqueles que estão nos assistindo nesse evento no último dia útil da World Investor Week no Brasil. É uma campanha mundial lançada pela Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários, a IOSCO, e ela acontece em 90 jurisdições em todo o mundo. Na maioria das jurisdições, nessa semana, em algumas jurisdições, por conta do Covid, estão sendo agendadas semanas em novembro ou em outro momento de outubro. E é um esforço internacional para reunir os reguladores e, junto com os reguladores em cada mercado, os participantes de mercado, as entidades, para promover oportunidades de educação, de informação e de proteção dos investidores. Tema que ganhou esse ano um caráter um pouco diferente do ano passado. Essa campanha começou há 4 anos, por conta da própria pandemia. E não falo no sentido de estarmos fazendo todos os eventos no formato eletrônico, mas porque há, sim, muita preocupação com pós-pandemia. Como os investidores, como os participantes de fundos de pensão, como todos nós estaremos nesse mundo aí em 2021, que sai de uma pandemia ainda certamente mais desigual, enfim, em piores condições econômicas e com grandes desafios. Essa temática está presente em vários países, em várias ações da World Investor Week, e no Brasil também. Eu estou aqui muito satisfeito e honrado de participar, de fechar a semana com um evento que vai falar não só de educação financeira, mas desse pós-pandemia que vai ser desafiador para todos os países, né? Não só para o Brasil. O Lab é essa iniciativa, uma verdadeira plataforma criada por uma ação conjunta do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Associação Brasileira de Desenvolvimento e da CVM, depois se juntou a GIZ, e hoje ele reúne quase 200 entidades e 600 pessoas trabalhando voluntariamente pela promoção das finanças sustentáveis no país. Um tema que sempre tem sido trazido aqui para a World Investor Week desde o ano passado, e também não só para as finanças sustentáveis, como também para a inovação financeira. E é essa grande plataforma que, no ano passado, fez a parceria com a World Investor Week, e esse ano aí, novamente, acho que foram mais de 15 eventos em diferentes temas, todos vão ficar disponíveis na internet, e aí volto a falar aqui, já encerrando essa abertura aqui de boas-vindas, que é com satisfação da gente trabalhar com educação financeira, porque é onde a gente começou na CVM. Eu estou na CVM desde 97, em 2005 assumi essa superintendência, o superintendente de proteção a investidores, área que é responsável não só pela parte de proteção, mas pela parte de educação. E esse trabalho levou uma estratégia nacional, como a gente vai falar, e agora a gente tem aí, nessa parceria com o Lab, trabalhado pelas finanças sustentáveis, né? Num dia que também é um dia bem legal, que o Brasil
passou a fazer parte de uma rede de centros financeiros pela sustentabilidade, né? Foi reconhecido pela ONU. Então, o Lab terminamos a World Investor Week com o Lab adentrando aí nessa rede internacional, o que vai trazer, acho que, muitas oportunidades, mas vai trazer muitos desafios. E a educação financeira tem que sair daquela caixinha, que não é uma caixinha, porque é uma caixa bem grande, mas ela está ganhando novos contornos, sustentabilidade, fintech, enfim. Então, temos todos aqui um desafio e muita felicidade que eu integro esse painel aqui com pessoas também que, nas suas diferentes áreas, têm uma atuação importante para contribuir com o tema. Feita essa longa introdução, Maria Eugênia, eu passo de volta a palavra para você. Eu, para variar, falando no mudo, acho que é raro o dia que isso não acontece. Mas muito obrigada, Vasco. Acho que excelentes falas aí para a gente dar um kick-off nesse debate. A gente, de fato, está com um painel incrível. Desde que a gente montou esse painel, eu estou muito empolgada com essa sexta-feira, porque eu acho que a gente tem pessoas fantásticas para discutir esse tema. Eu sou, talvez, a mais júnior aí nessa agenda entre vocês quatro, mas vou ter o desafio de moderar esse debate e trazer os nossos principais pontos aqui para a mesa. Então, hoje, para o debate, a gente tem o Renato Meirelles. Renato Meirelles é o presidente do Instituto Locomotiva, um grande think tank aí de estudos e geração de informações e que tem se destacado muito nesse cenário de pandemia, com conhecimento gerado fantástico acerca do nosso mercado, da nossa realidade. A gente tem o Thiago Godoy, diretor da XP para a educação financeira, e que traz aí a visão de mercado e das instituições financeiras e o protagonismo que a gente tem que ter no mercado financeiro na agenda de educação financeira. O Evandro, que é o fundador e diretor aí do projeto Multiplicando Sonhos, que é um projeto de jovens para jovens de periferia na cidade de São Paulo, que tem expandido aí a sua atuação. E, claro, o Vasco, diretor da CVM de Proteção ao Investidor, enfim, trazendo aí a importância institucional de a gente olhar a educação financeira no Brasil. Baita painel de peso, baita responsabilidade a minha de moderar vocês aí, 4 feras nessa agenda. Mas eu vou começar, na verdade, dando uma fala para vocês e pedindo para vocês trazerem os primeiros comentários, cada um nas suas especialidades, sobre a agenda de educação financeira. Renato, vou abrir com você, porque acho que é legal você trazer o panorama e a gente debater em cima das grandes informações que você tem para falar para a gente hoje. Super obrigado, Maria Eugênia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Vasco, com o Thiago, com o Evandro. E um prazer ainda maior poder dividir com toda a galera que está assistindo a gente um pouco dos mais de 28 estudos que nós fizemos durante o período de pandemia, que de uma forma direta ou indireta conseguiu traçar o impacto que a Covid-19, que a pandemia trouxe para a economia doméstica, para a poupança, para a forma em que esses brasileiros passaram a lidar com o dinheiro. São estudos feitos por nós, o Instituto Locomotiva, e por o nosso braço de pesquisa em favelas, que é o Data Favela, que é uma parceria nossa com a CUFA, com a Central Única das Favelas. Antes de começar a falar o impacto em si, a gente precisa lembrar um pouquinho de onde viemos, né? Qual foi esse Brasil que o vírus encontrou? O Brasil encontrou o segundo país mais desigual, o vírus encontrou no Brasil o segundo país mais desigual do mundo. Uma desigualdade que fez que logo no início da pandemia a gente tivesse um contraste entre as pessoas que reclamavam da ausência de álcool em gel nas farmácias e dos 46% de moradores de favela. E no Brasil nós temos 14 milhões de moradores de favela, onde não tinham água encanada na sua casa. O Brasil encontrou um contraste de pessoas que conseguiam ter algum tipo de dinheiro guardado, investido ou aplicado, e das 84% de mães das classes C, D e E que não conseguiriam, por não ter nenhum dinheiro guardado, alimentar a sua família por uma semana, se não fosse o auxílio das organizações do terceiro setor, da iniciativa privada e mais para frente do próprio auxílio emergencial. Isso tudo para contar que, se é verdade que esse vírus pode atingir pobres e ricos da mesma forma, não é verdade que é um vírus democrático.
na medida em que corpos sociais de um país igual como o nosso ficam estampados nos números sobre o Covid, nos números de morte e no impacto que isso teve na periferia das grandes cidades, na realidade onde aquelas pessoas que são efetivamente mais precisavam do apoio do Estado tiveram uma dificuldade grande de conseguir esse apoio. Por outro lado, nós tivemos uma constatação muito simples e direta do quanto que a necessidade de educação financeira pode ser fundamental num país desigual como o nosso. Nunca a parábola da cigarra e da formiga foi tão vista como no momento de crise que nós tivemos aqui. É verdade que muita gente não tem dinheiro guardado porque não sobra dinheiro, né? Eu costumo falar, toda vez que a gente vai debater sobre educação financeira, que eu tenho uma dificuldade real de falar para uma dona de casa que consegue sustentar 4 filhos com salário mínimo que ela não entende de educação financeira. Que eu não entendo de educação financeira. Se ela consegue com salário mínimo sustentar 4 pessoas, meu amigo, ela sabe o preço no centavo. Ele entende de malabarismo financeiro, inclusive, né? Oi, não vi, desculpa. Ela entende de malabarismo financeiro. Malabarismo financeiro, não é que, tá super... Amigo, vamos olhar com cuidado, vamos olhar com carinho e com respeito ao tipo de inteligência financeira que pode não saber mexer no Excel, que não estudou nas faculdades de economia, mas que tem uma visão muito clara sobre o papel que o dinheiro tem no seu dia a dia e os malabarismos financeiros todos que são necessários para conseguir sobreviver num país que ainda é muito desigual como é o nosso país. A gente fez algumas pesquisas, por exemplo, sobre o que os patrões da classe A e B, como eles lidaram com as diaristas e empregadas domésticas, né? E uma das pesquisas mostrou que 1/3 deles dispensaram as diaristas sem nenhum outro tipo de remuneração. O que mostra o efeito da pandemia, o quanto que o efeito da pandemia efetivamente foi transversal em todas as classes econômicas, mas as consequências são bem diferentes, né? Um teve que aprender a lavar roupa, o outro perdeu sua fonte de renda. Então, objetivamente, essa desigualdade ganhou ares quase trágicos nesse país tão desigual. Eu estou contando toda essa história por quê? Porque existe uma discussão grande sobre quando voltaremos ao antigo normal. Nós divulgamos recentemente uma pesquisa em que mostrou que 9 de cada 10 brasileiros acham que nós nunca voltaremos ao antigo normal. E que bom, porque o antigo normal foi o responsável por essa atual desigualdade que nós temos. Ao mesmo tempo, no antigo normal, a discussão sobre o valor da poupança ou do investimento está bem aquém do que o que nós queremos no novo normal. Ao mesmo tempo, a gente sai da pandemia com uma visão sobre a necessidade de se precaver com relação a novas epidemias ou outras tragédias que aconteçam afloradas. E isso é uma janela enorme de oportunidades para a educação financeira. Acontece que a educação financeira, por tudo que a gente já tem estudado, tem que ser abordada com uma ótica um pouco diferente do que muitas vezes alguns economistas trabalham, que é uma ótica onde a educação financeira concorre com o consumo. E, meu amigo, se a gente for concorrer com o consumo, nós vamos perder de goleada. Porque é muito difícil. Eu lembro até hoje, eu estava escrevendo um livro com o Celso Ataíde, que chama Um País Chamado Favela, e a gente estava no Dona Marta, né, fazendo imersão, Dona Marta Morro, no Rio de Janeiro. E aí a dona de casa estava feliz da vida porque tinha acabado de comprar a primeira máquina de lavar roupa da família. E eu perguntei para ela porque ela estava feliz. Eu falei, como? Estou feliz? É a primeira máquina de lavar roupa da minha família? Eu estou muito feliz. E aí, como é que a senhora pagou? Como o pobre paga, eu fiz um carnê. Falei, por acaso a senhora fez as contas para saber o quanto a mais a senhora pagou por esse carnê? Ela virou, claro que eu fiz, eu não sou burra, paguei metade a mais. Eu falei, mas então por que a senhora não guardou esse dinheiro e pagou à vista? Né?
Por que a senhora não usou essa diferença para algum outro produto, ou para fazer uma viagem, ou para guardar e aplicar esse dinheiro? Com essa carinha de rico, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida, né, Renato? Porque se alguma vez na vida você tivesse lavado roupa no tanque, você ia entender por que eu não vou esperar um ano guardando dinheiro para comprar minha máquina, estragando o meu esmalte no tanque, para conseguir comprar minha máquina de lavar. Eu quero minha máquina de lavar agora. E quem sou eu para falar que a dona Maria está errada? Ela entende, de alguma forma, que os juros é aquilo que ela paga a mais para ter hoje o que só teria condições de ter amanhã. E na lógica de quem não tem coisas, produtos e serviços que talvez seja naturalizado para muitos dos que estão assistindo esse nosso webinar, entende que a lógica de valor é um pouco diferente. Eu lembro quando nós criamos um projeto há muito tempo atrás de calculadora de sonhos para a Febraban, para o projeto Meu Bolso em Dia da Febraban, onde a gente mostrava o seguinte: amigo, o que você quer? Você quer comprar uma moto? Então, bota suas finanças aqui, a gente vai organizando suas finanças. Olha, se você parar de tomar esse cafezinho aqui, você consegue adiantar 2 dias na compra da sua moto. Ou se você conseguir... E com essa lógica, a gente entende que o guardar dinheiro para os brasileiros é diferente da lógica do tio Patinhas, que para ter uma certa segurança, gostaria de mergulhar numa caixa forte. Ele guarda o dinheiro para gastar, não só para ter segurança. Então, muitas vezes, a lógica da educação financeira é gastar bem para gastar sempre. A lógica da economia é, olha, se proteja para o momento X, que também pode ser substituído por um seguro, muitas vezes, que é um outro serviço financeiro que faz todo sentido para proteger uma parcela da população. Mas o alerta que ficou dessas pesquisas, todas as nossas pesquisas sobre educação financeira, e o que continuou nesse período de pandemia, é de que o exercício de empatia, de entender a educação financeira pela lógica do outro, é fundamental para ter sucesso. E que num país nosso, desigual como é o Brasil, a gente não pode achar que as fórmulas que funcionaram nos países mais desenvolvidos necessariamente vão funcionar aqui. Para terminar, eu gostaria de alertar, e não alertar no sentido de risco, mas alertar no sentido de mudança do comportamento, do que talvez tenha sido a maior mudança ocorrida na relação com o dinheiro pela Covid-19. A gente fez uma pesquisa no início do ano em que mostrou que 71% dos brasileiros preferiam pagar as suas pequenas compras, o seu gasto na padaria, em dinheiro vivo. Nós vimos que sempre que possível, eles acreditavam que pagar em dinheiro vivo possibilitava uma organização financeira melhor, possibilitava, porque ele só saía com dinheiro contado. Se essa pessoa chega no supermercado, você só pode gastar R$150 e a conta dá 160, se ela está só com R$150, ela tira um produto do carrinho. Se ela está com cartão, ela passa os 160. Era considerado mais seguro. E vamos lembrar que o sistema bancário é a única rede varejista que tem detector de pobre na entrada, que é a porta giratória, né? Então, tudo bem, eu perco meu cartão, eu mando um WhatsApp para minha gerente, nem discuto. Muitas vezes essas pessoas tinham que provar que elas foram honestas, que elas não perderam, que não teve fraude, né? Muitas vezes elas não sabem nem o nome do gerente. E, principalmente, ela consegue uma economia na hora de fazer o dinheiro, de desconto, de pechincha, muito maior com dinheiro vivo. Tudo isso era fortemente impactado pelo fato do cash-in para 1/3 dos trabalhadores serem dinheiro vivo. Ou seja, essas pessoas recebiam em dinheiro vivo. Então não fazia muito sentido receber em dinheiro vivo, ir no banco, guardar o dinheiro para depois... Mesmo com o surgimento de fintechs antes da pandemia, cara, eu emito um boleto para pagar um boleto que vai virar a forma de depósito na minha conta, para aí eu conseguir pagar outros boletos por isso. Não faz muito sentido. Não é à toa que antes da pandemia, 95% dos clientes de fintechs já tinham conta no banco tradicional. Ou seja, a fintech era a segunda conta do rico e o substituto da conta universitária.
O fato é que, com a pandemia, e é essa a grande mudança que eu quero chamar a atenção de todos, mudou o cash-in, a entrada de dinheiro para uma parcela grande da população. Mudou o cash-in porque o auxílio emergencial e porque os governos estaduais distribuíram o equivalente à merenda escolar através de carteiras eletrônicas. O cash-in passou a ser feito de uma forma digital. Mudou o cash-in porque nós vimos vários empreendedores que antes recebiam dinheiro vivo caminhando para as plataformas de tecnologia. Aliás, Vasco, não sei se você sabe, mas no Brasil eu tenho 21 milhões e 500 mil pessoas que recebem dinheiro por aplicativo. 21 milhões e 500 mil pessoas na nossa última pesquisa. Sendo que 2/3 deles recebem metade ou mais dos seus rendimentos por aplicativo. O cash-in também vem por moeda eletrônica para essas pessoas. Então, muitos varejistas que recebiam dinheiro vivo passaram pela utilização dos aplicativos a ampliar o share que a venda por cartão tinha no seu processo. Então, o grande desafio é se agora essas pessoas irão voltar para o dinheiro vivo ou se essas pessoas se manterão nas plataformas eletrônicas buscando uma maneira do seu dinheiro render mais. E a busca do dinheiro render mais, muitas vezes é através de aplicações financeiras, outras vezes é por máquinas de ofertas que garantam que, ao utilizar determinada plataforma, ela consegue um desconto maior. Eu me alonguei um pouquinho, super desculpa aí, Maria Eugênia, por ter estourado o tempo, mas o que eu tentei é rapidamente não, assim, mostrar um panorama, uma mudança que tem tido na relação do brasileiro com o dinheiro e que não dá para a gente pensar em estratégias de educação financeira e de investimento para a maior parcela da população brasileira que não passe pelo exercício de empatia, de se colocar no lugar dessas pessoas. Eu começo falando que conversa boa a gente não freia, então obrigada. Acho que foi um cenário muito legal e muito novo que a gente está vivendo e que a gente precisa considerar, né? Eu costumo falar que a pandemia escancarou o que está, não necessariamente o que é, mas ela escancarou o que está, sob vários aspectos, né? Qual é a situação? Como está a situação do Brasil? Como está a nossa situação? As situações das famílias, dos relacionamentos, das trocas. E acho que você traz muito essa visão muito legal do que está. Como está o mercado? Como está a situação social? Como está a situação financeira? E é super legal a gente ter essa perspectiva para começar uma discussão aqui entre os nossos outros panelistas. Eu passo em seguida para o Evandro. Então, Evandro, como diretor de um projeto de educação financeira, e à luz aí de tudo que o Renato comentou, enfim, acho que foi um aulão aí para a gente começar o debate, mas queria ouvir a tua experiência e como que foi para você esse cenário de pandemia. Eu sei que o Multiplicando teve impactos, obviamente, porque vocês estavam presentes nas escolas de periferia e tiveram que deixar de ir para as escolas e estar em contato com os jovens, mas eu queria que você trouxesse também uma visão, principalmente, Evandro, de como é que vocês estão vendo o momento da educação financeira na periferia daqui para frente. A gente chegou a ter algumas conversas aí ao longo desses últimos meses. Eu tenho o prazer até de apoiar aí o projeto, eu faço parte do conselho do Multiplicando Sonhos, mas queria ouvir de você, Evandro, que está no front, que está com os jovens de periferia, que lida com essas famílias, como que hoje está essa situação e o que vocês esperam para o pós-Covid? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Maria Eugênia, prazer estar aqui com você, estar aqui com o Thiago, né, que já são amigos aqui da casa, então muito bom estar com vocês, com o Renato. Renato, obrigado pela aula aqui, muito bom ouvi-lo. Vasco, um prazer também estar contigo, nos encontramos algumas vezes aqui por alguns corredores aqui da B3, na época lá na Bolsa, e muito bom estar aqui com vocês. E Renato, assim, a sua fala é incrível, né, o que você acabou de falar aqui, porque o que é o Multiplicando Sonhos? O Multiplicando Sonhos, ele nasceu com o principal objetivo de levar a educação financeira para jovens de escolas públicas, das periferias. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão da empatia, a questão de você entender, a questão de você estar no campo, de você de fato estar próximo. E foi isso que nós fomos fazer. Antes do Multiplicando Sonhos existir de fato e de ele acontecer, a gente foi para a escola, entender o que o nosso público queria, que era o aluno, entender as necessidades. E eu sou de escola pública, então eu falo por experiência própria. Eu estudei em escola pública, eu vim de escola pública, eu vim da periferia. Inclusive, a primeira escola que eu Multiplicando o Sonho foi da aula de educação financeira, foi a escola que eu estudei. Eu quis atribuir para a escola um pouquinho do que eles haviam feito por mim no passado. Então, quando a gente foi nas escolas,
levar a educação financeira, eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo que às vezes eu estou levando refrigerante e água e a pessoa quer suco de melancia e água de coco. Então eu preciso entender primeiro o que ela quer. Então a gente foi na escola ouvir a coordenação da escola, ouvir os diretores, a gente foi ouvir as famílias e principalmente os nossos alunos. Ou seja, quais eram os anseios, quais eram as necessidades, o que eles imaginam que é a educação financeira, o que eles esperam aprender. Primeiro, eles têm algum conhecimento sobre esse assunto? Então a gente foi a campo. Eu tive o prazer de rodar alguns estados do Brasil e também eu tive o prazer de conversar com muita gente que trabalha no mercado financeiro. Então eu fui conversar com a CVM, fui conversar com a Betles, fui conversar com a Ambima, fui conversar com o Banco Central, fui conversar com os principais bancos. Maria Eugênia, que está aqui, conversei diversas vezes com ela, o Thiago, que está aqui, fui conversar. Então, primeiro a gente foi entender o que de fato estava sendo feito de educação financeira no país, né? Primeiro o que estava sendo feito, e primeiro o que tinha sido feito e não tinha dado certo, para que nós pudéssemos então contribuir e ajudar. E aí depois de fazer todo esse estudo, ou seja, a gente ficou um ano todinho estudando, indo a campo, ouvindo os alunos, entendendo as demandas, fizemos um questionário para esses alunos, a gente pediu para que eles pudessem responder esse questionário, eles responderam um questionário. A partir do momento que eles responderam esse questionário, a gente passou a trabalhar em cima das demandas. Então a gente foi a campo levar aquilo que os alunos tinham como anseio de educação financeira. E o que a gente mais identificou, anotei até aqui alguns pontos. O primeiro ponto que os alunos mais perguntavam para a gente quando a gente falava de educação financeira, se de fato se pode investir com R$30, se de fato qualquer pessoa pode poupar, se de fato qualquer pessoa pode estar na bolsa, o que é isso que todo mundo fala de inflação, o que é isso que todo mundo fala de economia, que são palavras que esses jovens escutam rotineiramente nos telejornais, mas que de fato eles não sabem como isso influencia a vida deles no dia a dia. Então a gente foi levar isso de forma muito mais assertiva. E aí o Multiplicando Sonhos ganha em 2 pontos, né? Grande parte hoje de quem está no Multiplicando Sonhos, praticamente 90%, são jovens. Jovens universitários, né? Para você entrar no Multiplicando Sonhos, você tem que estar cursando uma universidade. Então, são jovens universitários que quando entram pelo Multiplicando Sonhos, eles passam por um treinamento de educação financeira, um treinamento de didática e também um treinamento de psicologia econômica. E a partir desses treinamentos, então, eles vão dar aula para as escolas públicas. Então a gente vem em 2 pontos, que é um ponto que o Renato falou aqui, que é um ponto de conexão. A pessoa que está me ouvindo falar, ela já se sente representada, porque ela está vendo um outro jovem falar de um assunto. Ele já se sente representado aí. E o segundo ponto que é a linguagem. É uma linguagem muito simples. Eu não estou vindo com um monte de jargão do mercado financeiro falando aquela sopa de letrinhas. Não, eu estou falando a realidade desse jovem. O que esse jovem ele quer saber? O primeiro ponto que a gente notou em sala de aula é que eles querem saber como eles fazem para sobreviver até o final do mês. Eu não posso entrar numa escola e já ir diretamente falando de investimento. A primeira coisa que eles querem saber é, Evandro, eu ganho isso. Como que eu vou fazer para sobreviver até o final do mês? Porque eu ajudo na renda familiar e aqui foi como vocês falaram no começo. É uma mãe de família, às vezes tem 5 pessoas, ela está mantendo 5 pessoas com salário mínimo. Gente, de fato, ela entende de malabarismo, ela entende de tudo, assim, né? Ela é a educação financeira na prática, de fato, como acontece. Então, a gente entrou em sala de aula e o que a gente mais notou dos alunos conforme a gente ia dando as aulas é a seguinte frase: nossa, vocês me trouxeram a consciência de quanto de fato eu estou gastando, de quanto de fato eu tenho, quanto de fato eu estou gastando. Então, o primeiro ponto foi trazer a consciência. E além da consciência, foi trazer essa questão prática. A gente entrou em sala de aula falando sobre educação financeira e a gente entrou contando primeiro a história do dinheiro. Como surgiu a história do dinheiro? Como foi essa questão de troca? Como foi surgindo toda essa história do dinheiro? Depois a gente discorre um pouco sobre finanças pessoais, a gente fala um pouco sobre investimentos, e aí de investimentos a gente vai falando um pouquinho sobre psicologia econômica, dos vieses que nos impulsionam a tomar determinadas decisões em relação à utilização do dinheiro. E a gente também está falando de sustentabilidade e empreendedorismo. Porque nós sabemos aqui, quando a gente está falando de educação financeira, ou seja, quando a gente leva esse conhecimento de educação financeira, a gente está falando de mudança de comportamento. Então, possivelmente, você vai fazer melhores escolhas em relação à utilização de como você vai usar o dinheiro. E quando você faz melhores escolhas em relação a utilizar o dinheiro, possivelmente você vai fazer melhores escolhas para utilizar determinados produtos ou determinados bens. Então, isso contribui, a sustentabilidade ela está altamente ligada a isso. E aí a gente fala disso também de empreendedorismo, porque o que a gente percebeu em sala de aula, que grande parte, eu também já estive aí no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro, grande parte
desses jovens e grande parte da comunidade mais carente, eles empreendem por necessidade. Eles começam empreendendo, vendendo quentinha, eles começam empreendendo, vendendo trufa, vendendo brigadeiro, como a gente tem um caso real na escola de uma jovem que foi atendida pelo Multiplicando Sonhos, e quando a gente entrou na escola, ela tinha parado de vender trufa, e na nossa segunda aula ela voltou a vender, porque ela falou que a gente deu um estímulo para ela, a gente trouxe para ela esse conhecimento de educação financeira, então ela soube diferenciar o que era do negócio e o que era dela, então ela estava empreendendo. E por que ela alunos têm um empreendimento, ou seja, eles têm uma pastelaria e toda a família ali trabalham juntos, ou seja, com os conceitos de educação financeira, com o conceito de empreendedorismo ali, para que eles possam se manter no final do mês. Então, essa questão de empatia, de você entender, eu acho que é o fundamental. Porque uma coisa, nós aqui do Multiplicando Sonhos, a gente leva educação financeira. E aí entra outro ponto aqui que o Renato falou no começo, que existem iniciativas muito boas que deram muito bem fora do país, né? E que a gente pode talvez replicá-las aqui com algumas adaptações. Mas a gente também tem que levar em consideração, eu que tive o prazer de rodar o país, que dentro do Brasil tem vários outros países. Eu tenho que levar em consideração a regionalidade. Uma coisa é falar de educação financeira aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro. Uma coisa é ir para Santarém falar de educação financeira numa comunidade em Santarém de quilombolas e ribeirinhos, de comunidade indígena. É totalmente diferente. É educação financeira. Mas eu tenho que levar em consideração as questões da regionalidade daquele povo. Como aquele povo enxerga o dinheiro, de que maneira eles estão lidando com o dinheiro, né? Eu estou estudando aqui junto com um grupo de estudos do Multiplicando Sonhos, uma comunidade lá em Santarém, inclusive eles conhecem vocês aqui, e a comunidade lá é uma comunidade indígena, onde a comunidade tem um professor que está dando aula de educação financeira para essa comunidade indígena, e olha que ponto chegamos. Os índios, eles se endividaram a um determinado ponto que o cartão do benefício deles do Bolsa Família não fica mais com eles, fica com o dono do supermercado. Então, o dono do supermercado já fica com o cartão dele, né, para que possa utilizar, enfim, para que possa pegar o benefício, e aos poucos eles vão ali pagando e se reajustando para que eles possam se manter até o final do mês. Dívida. Só que na versão indígena. Exato, exato. Então, aqui no Multiplicando Sonhos, a gente, nesse momento de pandemia, né, o nosso principal diferencial é essa identidade de ter o tete-a-tete na sala de aula. A gente dá 7 aulas de educação financeira para esses jovens, então a gente desenvolveu um material próprio do Multiplicando Sonhos, levando em consideração o que já existe. A gente não foi inventar a roda, a gente foi ver material que já existe da própria estratégia nacional de educação financeira. A gente chegou a conversar com o pessoal da IF, né, o Thiago estava lá, e a gente fez um material em cima do que já existia, mas, como eu falei aqui no comecinho, levando em consideração o que os nossos alunos tinham como demanda. Então, a gente disponibiliza 7 aulas para esses jovens, né? As nossas aulas elas são presenciais, as aulas elas têm a duração de 1h30. E qual é o principal objetivo da aula? A gente dá 1 hora de teoria e a última meia hora a gente dá uma dinâmica. Porque todo jovem, talvez algum de vocês aqui na época que estavam na escola, alguém já se perguntou assim: professor, em que momento eu vou usar isso na minha vida? Então, a ideia das nossas aulas é criar em sala de aula um ambiente de simulação. Aquele jovem acabou de ver sobre a cultura do poupar. Então, ele fica 1 hora vendo toda a teoria, depois, na última meia hora de aula, a gente aplica uma dinâmica de grupo para que ele coloque em prática aquilo que ele acabou de ver. Ou seja, eu crio em sala de aula um ambiente de simulação para que ele leve isso para a casa dele, para que ele entenda que, de fato, ele vai utilizar isso na vida dele. Independente da carreira que ele vai seguir, ele precisa ter uma vida financeira saudável. Nesse momento de pandemia, como eu falei, assim, o nosso principal diferencial é o tete-a-tete em sala de aula. A gente suspendeu todas as nossas atividades, mas a gente está tendo contato online com os alunos. E o que a gente tem percebido, né, hoje em dia tem uma democratização muito grande do mercado financeiro, das informações financeiras. A internet veio para revolucionar. E aí tem 2 pontos. O primeiro ponto, que é a facilidade de tudo isso. Hoje está tudo mais acessível, hoje todo mundo consegue acessar, hoje todo mundo consegue ver as informações. Mas aí tem o ponto ruim também, que é o ponto das fraudes. Muita gente utiliza dessa falta de desinformação, né, para que as pessoas possam, de alguma forma,
enganar as pessoas em relação a essa falta de informação que elas não têm. Então, a gente tem percebido hoje, nesse momento de pandemia, né, que os nossos jovens eles têm buscado muita informação, mas muita da linguagem que está sendo apresentada não é de fato a linguagem que eles precisam. Ou seja, eles precisam nesse momento de empreendedorismo, de uma educação empreendedora, de uma educação financeira, mas de uma educação financeira prática, no qual eles possam de fato colocar em prática, e uma educação empreendedora na prática. Então, hoje o que nós estamos fazendo é falar de educação financeira, educação empreendedora e sustentabilidade juntos. Isso aqui online. Então, a gente também está aqui reformulando alguns modelos de atuação do Multiplicando Sonhos, para que a gente possa, nesse momento online, no qual o Brasil e o mundo precisa, levar um conteúdo muito mais assertivo para todos esses jovens. Não sei se eu estourei meu tempo aqui também. Tranquilo, de novo, mesma fala que para o Renato, fala boa, a gente não para. Evandro, aulão, cara. Você mata pau, sempre é um cara que eu admiro e a hora que você conta a história, né, de que a primeira escola que você pisou para dar aula foi a escola que você estudou, a propriedade com que você coloca o desenvolvimento do projeto, eu tive o privilégio de acompanhá-lo desde o começo, é sensacional, e eu acho que é isso que você fala é muito importante, né, a gente precisa adequar a linguagem, né? O Renato coloca o cenário atual e você traz muito essa força da comunicação, da linguagem, de como a gente endereça a educação financeira, sem ser para quem já é investidor ou para quem já tem isso no seu DNA, na sua cultura e na sua formação. Como que a gente faz isso de uma forma, de fato, inclusiva e transformadora? Então, cara, parabéns, acho que o projeto é incrível. Eu sou fã faz tempo, então vou rasgar seda mesmo, não tenho problema com isso. Tamo junto. Eu gostaria de ouvir o Thiago, porque, né, colocamos muito bem o problema. E aí agora a gente tem dois caras aqui para ajudar a gente a endereçar a solução, que é mercado e instituição reguladora. Vamos passar um pouco para a solução, vamos trazer um pouquinho de como que a gente pode usar a instituição e usar os aparatos que a gente tem para fomentar uma agenda positiva de inclusão social a partir da educação financeira. E aí, Thiago, vou deixar a primeira bucha contigo, cara. Bota para falar aí. Manda para cá. Primeiramente, obrigado, Maria Eugênia, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Vasco, uma grande referência nesse assunto que eu acompanho já há bastante tempo e super admiro, né, todo o trabalho que o Vasco desenvolve na educação financeira para o Brasil. Renato também, parceiro aí, né, pesquisador de mão cheia, excelente aula, sempre muito bom de escutar. Evandro também, que eu acompanho, quando posso ajudo no Multiplicando, e sou super fã também do projeto, também sou fã do Evandro. É muito bom ouvir vocês falarem e, né, acho que nessa linha, como o Renato colocou, a questão da empatia, o Evandro também pontuou, né, essa questão da cocriação de um projeto, né, de você realmente construir metodologia com quem, né, quem precisa escutar o aluno, né, primeiro antes de construir qualquer coisa. Eu fui chamado aqui para falar um pouco do papel do setor privado, né, onde eu estou hoje, né, na XP, mas também, principalmente, pelo que eu vivi nos últimos 6 anos ali, a partir de 2014, quando eu estive na AF Brasil, né, e mais especificamente articulando até, né, com o setor privado para a gente trazer investimento para a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então foram aí quase 6 anos de muitos projetos e muita construção de metodologia. Acho que eu vivi muito na linha de frente isso, né, no papel de captador ali, de articulação e captação de recursos, né? E agora estou na XP, né, mais especificamente na XPED, que é a nova escola de educação financeira da XP, é um projeto super novo, a gente lançou em junho, né, com a missão de fato, desenvolver e ampliar a oferta de educação financeira para o brasileiro, né? Então, olhando, né, do que a gente está fazendo hoje na XP, eu acho que vou falar primeiro do que a gente está vivendo agora, né, e também um pouco do que eu, né, vivi, né, nos últimos anos. Mas na XP a gente está olhando primeiro para uma fase de construção de escola mesmo, online. A gente acredita muito no impacto da educação digital. Claro, a gente entende os seus limites, né, e tudo que são os entraves para a educação digital, né. Acho que Renato também, né, vê muito isso e como que a gente pode ir para além, né, do exclusivamente digital. Mas no primeiro layer, né, na primeira camada, a gente está trabalhando com bastante estratégia
para ampliar a oferta de educação financeira por meio de uma plataforma onde a gente tem ali cursos, né, cursos gratuitos e cursos pagos, né, em todos os níveis, desde o mais básico para quem nunca teve acesso à educação financeira até cursos mais avançados, MBAs, né, cursos de investimento mais parrudos, né, mais completos e por um outro público, né, um público que paga um preço maior também. Então a gente está com esse desafio dentro da XP para realmente investir e democratizar a educação financeira no Brasil. E, para além disso, a gente está também desenhando algumas frentes sociais, né, de como a gente pode apoiar e realmente fazer com que outras frentes, outras redes possam, né, desenvolver a educação financeira. E a importância, né, acho que todos já compartilharam a importância da educação financeira aqui, mas olhando especificamente para o setor privado, assim, tem N razões de por que, por exemplo, a ENEF incluiu o setor privado dentro, né, do Comitê Nacional de Educação Financeira, e a gente teve ali, né, a possibilidade de convidar empresas a investirem nos projetos, nos programas, né, que a gente construiu com as escolas, com populações de adultos, de baixa renda, de todos os públicos que a gente atuou. Agora, primeiramente, porque o setor privado, né, ele precisa de fomentar uma economia dinâmica, né? A gente precisa de ter pessoas que entendem sobre finanças, né, num país. Os impactos negativos, né, da não educação, né, não só a financeira, mas toda a educação, mas a educação financeira mais propriamente do que a gente está falando, elas são o endividamento, por exemplo, né, um endividamento que não só prejudica uma pessoa, uma família, mas prejudica uma economia inteira, né? Isso não é positivo para ninguém. A gente sabe também, por meio de estudos, que o endividamento, por exemplo, provoca queda na produtividade da pessoa dentro de uma empresa. Então, as empresas perdem com o funcionário endividado, né? Então, é de interesse de todos, né, que a gente construa projetos escaláveis que realmente possam atingir todos os segmentos da população, principalmente quem precisa mais, né, quem é mais vulnerável. Mas a gente tem aqui um desafio muito grande, né, de realmente levar isso com escala, e a escala talvez o maior desafio. E um outro ponto que eu também percebo muito em relação ao próprio envolvimento do setor privado, tá olhando da minha experiência, que há um descasamento de tempos também, né? A educação não acontece de um dia para o outro. Ela é um investimento de longo prazo. A gente sabe que para começar a colher frutos aí de investimento em educação demora alguns anos. Se a gente fizer o trabalho de casa, né, com todo o investimento necessário, ainda assim demora um tempo. Então, acho que o setor privado precisa entender isso, né, e realmente fazer os investimentos necessários para que isso seja, né, colhido no longo prazo, lá na frente, né. E a gente percebeu também na EF Brasil, por exemplo, com o trabalho de campo, né, o Evandro compartilhando aqui as diferentes regionalidades e tudo mais, o trabalho que foi feito, por exemplo, com mulheres beneficiárias do Bolsa Família, que foi um estudo ali de mais de 3 anos, né, foi uma etnografia praticamente, um trabalho de coleta de dados gigantesco, de observação de comportamento desse público, que realmente, como a Maria Eugênia falou, malabaristas financeiros, né? Porque, imagina, um público da maior vulnerabilidade que a gente tem no nosso país. E a gente percebeu ali no projeto que a gente fez, o piloto, né, a avaliação de impacto, que funciona, né? Que a gente consegue realmente mudar o comportamento, consegue melhorar, né, um pouco ali a vida dessas mulheres, dando o conhecimento de que é possível que elas controlem as finanças minimamente, elas tenham uma organização do orçamento, que elas tenham um preparo mínimo também para, né, alguma emergência, né, uma reserva de emergência, um colchão de segurança, né, para questões que não estão previstas, que elas podem e devem buscar realizar os seus sonhos, né. Então a gente fez um trabalho ali que teve, né, vários resultados positivos, mas assim, resumindo de forma geral, foi dar a esperança mesmo que esse público pode se organizar e que a educação financeira, né, a gente também tem que tirar essa crença limitante, né, esse viés aí de que a educação financeira é só para quem tem muito dinheiro, né. Ficou isso aí, não, como estigma. Muitas pessoas, infelizmente, não têm abertura para esse tema
que acreditam que é só para quem realmente tem muito dinheiro, que investia para quem tem muito dinheiro, né, que não é para elas. Então, a gente está tentando ali na Exped, né, na XP, com essa escola de educação financeira também, fazer cursos muito simples, muito básicos, né, acessíveis mesmo para as pessoas, para que elas possam perceber que organizar o seu orçamento é algo possível e que tem que começar, né, tem que começar a fazer e tomando gosto por aquilo, né, fazendo algo que realmente é confortável para elas, né. E hoje, né, pessoal, todos aqui estão envolvidos com educação financeira de alguma maneira, né, e tem muita iniciativa bacana, muita iniciativa. Não falta, eu quero dizer assim, não falta conteúdo, né, não falta coisa boa para ser acessada de forma gratuita, não falta conteúdo bom. O que a gente precisa mesmo aqui, né, juntos, né, setor público, setor privado, terceiro setor, né, sociedade civil, é mobilizar mesmo, né, e construir essa rede, fortalecer essa rede que já existe, mas que, né, cada vez mais pode ser fortalecida, para que esse conteúdo chegue nas pessoas, para que a mensagem chegue para todo mundo, para que todos possam realmente ter a oportunidade de acessar esse conteúdo, né, ter projetos como o do Evandro, por exemplo, que chegam nas escolas, lá na ponta, para os jovens, o lugar de fala, né, de pessoas que representam, né, o público. Não adianta nada ter um homem branco falando sobre educação financeira para um público que simplesmente não se conecta, né, com isso. Tem que ter realmente a representatividade, o lugar de fala, né, e ter uma diversidade aí nos professores de educação financeira, nos tutores de educação financeira e no conteúdo que está sendo entregue para que a pessoa se conecte com aquilo, para que aquilo realmente faça sentido para ela e ela olhe para aqui e fala, poxa, realmente, essa pessoa está falando aqui, ela entende do que eu estou falando. Então, acho que tem um papel aí, e o setor privado, né, como foi dito aqui, tem que tirar essa visão também do papo de economista, né, do economês. A gente tem que falar isso de uma forma acolhedora, essa uma forma humanizada, uma forma realmente que a pessoa se sinta incluída nesse processo. Então, eu vejo muito isso, é o que a gente está trabalhando lá desde junho, né? Tem pouco tempo, mas a gente está realmente investindo dentro da Exped para fazer um trabalho inovador mesmo, e estamos abertos, inclusive, para, né, contribuições de todos, né? O Renato mesmo já está se aproximando como um parceiro, a gente está fazendo um estudo juntos, a gente não está economizando esforços realmente para fazer um projeto diferente, um projeto que vai realmente posicionar ali a XP como um agente protagonista ou, né, que contribua ali de maneira significativa para a educação financeira no país. Muito legal, Thiago. Também é outro que eu acompanho já há alguns bons anos. Tive a felicidade de ver a evolução do teu trabalho e que legal que agora você também está podendo mobilizar o setor privado. Eu costumo falar que é bom, a gente já viu projetos de educação financeira muito bem sucedidos no setor privado. O Itaú, por um bom tempo, trabalhou essa bandeira aí na época com a Denise, enfim, vocês entrando nisso com os 2 pés no peito. Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa realmente, Santander com um programa de microfinanças super legal. A gente precisa dessa articulação dos bancos. Febraban tem vários projetos, tem uma comissão de educação financeira. Eu acho que a gente tem grandes iniciativas e é isso que você falou, eu acho super legal. A gente tem que articular, a gente tem que botar todo mundo na mesa, ver o que cada um está fazendo, aonde que o pessoal está acertando, aonde está errando, construir essas lições aprendidas para que isso de fato se torne um mainstream importante, que a gente possa fazer isso de uma forma abrangente, aprofundada, inclusiva, enfim. E aí eu acho que a gente tem um grande mediador disso aqui, né, Vasco? Que é a própria CVM trazendo... vocês têm o poder aí de reunir todo mundo, de trazer todo mundo para a mesa, de dialogar com os vários setores e de transformar isso em política pública, em iniciativa do regulador, enfim. Quero teus comentários, quero ouvir o que você está achando dessa conversa, Vasco. Obrigado. Eu fiz várias anotações aqui que se conectam com algumas coisas que eu estava pensando em falar ou até reagir. Eu vou colocar assim, um pouco do background aí da CVM para ficar mais claro o que eu vou falar. Para o mercado de capitais,
sempre foi percebido por aqueles que fundaram a regulação atual, né, lá nos anos 70, como um grande futuro do país para financiar o desenvolvimento, dentro de um projeto em que o mercado de capitais seria talvez o principal canal para o investimento produtivo. Está na lei, enfim. Tanto que o Mário Henrique Simonsen criou um comitê de educação lá em 77, 78, que durou bastante tempo e tinha a CVM e o mercado. Em 98, a CVM criou uma área de educação, que é essa superintendência que eu sou o titular desde 2005. Aliás, fiz 15 anos agora. E nessa área ali foram feitas várias coisas. Mas quando eu assumi ali em 2005 a área, eu vi que tinha pouco impacto. Não que não fosse importante, o pessoal estava se esforçando, mas a CVM é pequeno, o mercado é grande, né, o Brasil. E aí o objetivo foi partir para uma coisa que a CVM sempre fez desde o início, que eram parcerias, né? O regulador de mercado de capitais sempre, de uma forma geral, sempre trabalhou com autorregulação. Então, transpor o conceito de autorregulação, que envolve uma mudança até cultural de um regulador, né? Que não está acostumado. Para o campo da educação, foi uma solução que a gente viu como uma solução que faria sentido para buscar ter mais impacto, justamente para o que o Tiago comentou agora da participação do setor privado e tal. Esse trabalho foi feito, foi criado um comitê de educação e foram feitas várias iniciativas e ali em 8 meses se pensou em criar uma estratégia nacional para o país. Eu fiquei encarregado de propor. E em dezembro de 2006 a gente levou uma proposta completa para o Coremec para criar uma estratégia nacional de educação financeira. E o modelo que a gente levou, o cachimbo faz a boca torta. Estava lá, ó, parceria. Então, criou-se um comitê nacional. 3 anos depois, você tinha um comitê nacional de educação financeira. E a ideia de passar esses programas, aquilo que fosse transversal, para uma associação que foi criada como a F Brasil. 15 anos depois, olhando para trás, claro que a gente sempre pensa no que poderia ter sido, né? Mas eu acho que a gente fez muita coisa, porque, e talvez a principal delas, e não vou dizer que esse esforço dos reguladores, a estratégia nacional, tenha sido o único responsável, mas eu acho que ele é um fator que está na agenda. Se pensar, a última semana NF teve 50 milhões de pessoas participando. Então, 50 milhões de pessoas, de alguma forma, foram alcançadas durante uma semana focada em educação financeira. Acho que o papel que se teve ali foi estabelecer uma mudança cultural, uma narrativa, ou seja, educação financeira ficou importante. Então, hoje tem muita gente atuando, assim, e talvez nem precise tanto de um esforço governamental, porque tem várias ações que foram surgindo. Eu vejo, mas nesse sentido, sempre vi, e a gente sempre fez assim, que a CVM, e acho que qualquer órgão que queira fazer educação financeira tem que fazer parceria, com critérios, né? Enfim, educação financeira tem que ser técnica, não pode ser comercial, se é educação financeira, com parte de política pública, e é nisso que a gente acredita. Estamos no meio de uma semana, com 90 países, que se a gente olhar, é o DNA lá de 2006, que foi dando certo, né? Aí você vai, depois Semana NF e tal. E hoje temos 90 países fazendo educação financeira, um comitê da IOSCO, enfim. Tal. Então, essa é a parte assim, boa, institucional, mas os desafios são enormes. Eu vou, aí, colocando esse panorama, eu vou fazer aqui alguns comentários. Também eu tenho a impressão que existe, mesmo na visão, a educação financeira quer introduzir uma mudança de mindset para melhores decisões intertemporais. Mas mesmo o mercado, mesmo os atores, muitas vezes olham no curto prazo. Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem um programa para a primeira infância. Vai levar 40 anos para ter feito, mas talvez seja o maior. Mas quando a gente conversa com os parceiros, primeira infância vai demorar muito para aparecer. Então, assim, tem essas questões que eu acho que ainda predominam
Não é que não seja importante ensino médio ou adulto, tal, mas eu acho que isso é um indício de que, muitas vezes, eu não sei se foi essa a experiência da F, quando você vai conversar de um programa de educação financeira que vai ter resultados muito no futuro, às vezes, se a pessoa até acha interessante, mas não, isso aqui vai demorar muito para, vamos dizer assim, ter um resultado. Mas eu penso também como o Leonardo, presidente da CVM, ex-presidente da CVM, falava, e se conecta com o que o Thiago falou, de que é difícil você, quer dizer, demora, né, leva tempo para você fazer uma mudança como essa, né, de geração, é que, por outro lado, o Leonardo você falou isso, não, é difícil avaliar o resultado no curto prazo, mas depois de passado um tempo, quando você olhar para trás, se você não tiver feito nada, aí sim você vai dar importância, poxa, eu deveria ter feito. E eu acho que voltando, olhando para trás, para 15 anos atrás, ou 14 anos atrás, quando se criou ali um grupo que eu acho que a gente fizemos muita coisa e os resultados estão aí, até indiretamente. Um outro ponto para comentar tem a ver com a questão da tecnologia e dos insights. Com a mudança do sistema financeiro, cada vez para um mundo de criptoativos, blockchain, enfim, aplicativos, se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com esse novo mundo, que traz oportunidades, mais desafios específicos, teremos problemas. Então, a necessidade de educação financeira que existe, ela está ganhando novas urgências e novas oportunidades. Então, nessa semana que passou, falamos aí bastante sobre investimentos de impacto, né? Você lidera lá no Lab um GT que está discutindo concretamente quais são as informações que as companhias e os participantes vão colocar para o público para que ele possa tomar decisões de investimento, levando em consideração o impacto social. E várias pesquisas mostram que a nova geração, Z, milênio, enfim, está olhando para o impacto social ao tomar a decisão de investimento. Como é que eles vão tomar essas decisões? Então, o mercado precisa criar os produtos. A XP está aqui, anunciou recentemente algumas coisas nesse sentido, né? O mercado de intermediação precisa entrar mais forte nisso, não são só os emissores, não são. A gente sabe de algumas instituições financeiras que estão estruturando produtos que vão ser lançados, levando em consideração essas questões, e eu acho que a educação financeira tem um papel importante nesses novos desafios. Sem isso, não vai andar. Indo para o exemplo da China, em 2019 eu estava lá visitando o Ant Financial. Lá tive uma reunião, eu e mais 35 reguladores, por conta desse comitê que eu presido. Já falei isso algumas vezes, pode ser que vocês tenham ouvido de novo. Mas os caras tinham 1,3 bilhão de clientes no aplicativo. E estavam distribuindo fundos de investimento, tinham 30 milhões. E, olhando depois em detalhes a estratégia do Ant Financial, que é o braço financeiro do Alibaba, que daqui a pouco está aqui, a gente viu claramente, e isto é de verdade, porque eu não comprei isso pelo valor de face, não. Eu fui pesquisar. E a gente fez uma grande pesquisa para entender e viu que uma parte fundamental do Alibaba, especialmente do braço, né, era educação, especialmente para as pessoas saberem usar o aplicativo, senão não ia conseguir usar, para ganhar. Então, assim, hoje você tem uma plataforma que oferece N serviços, de seguros a mercado de capitais, inclusive o marketplace. Então, isso passou, e eles integraram mais de 100 milhões de chineses do campo. Então, como é que isso foi feito? E isso a gente estudou. E, realmente, educação era na veia. Tem uma pesquisa deles que mostra que, essa a gente viu recentemente, que as pessoas que usam a plataforma, desculpa, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, não, eu estou citando aqui dados, né? Usava esse aplicativo... Prazer, né, Vasco? Vamos falar. Tinham a diversificação, segundo o critério, era o dobro de quem não usava o aplicativo. E aí a gente olha hoje para B3, com 3 milhões de investidores, e o investidor com ticket médio R$500, o novo, mais de 1 milhão de novos investidores, 1,3 milhão de novos investidores em poucos meses,
eles acessam por plataformas e aplicativos, e eles diversificam. 3 ativos, 2 ativos, assim, com diversificação, não é aquela ideia de antigamente que a gente achava, não, você só vai colocar tudo. Não, eles estão diversificando. Então, isso me leva para a discussão da tecnologia, porque ela muda a forma como a gente faz as coisas, né? A psicologia econômica, os insights comportamentais. Tem uma pesquisa da IOSCO que a gente fez com a IOSCO, quer dizer, não fizemos essa pesquisa, esse é um relatório que aponta um survey de várias pesquisas, né? Uma delas mostra e prova que o tamanho da tela que você está acessando o aplicativo ou o site influencia na sua decisão de investimento. A sua decisão de investimento. Se você está tomando essa decisão aqui. Só para aproveitar que você está dizendo, naquela ideia nossa de bater no papo, a gente está acabando de fazer uma pesquisa sobre o que foi o homeschooling durante a pandemia e que o device também influenciava a capacidade de aprendizagem. Então, isso varia desde o tamanho da tela que você vê. Então, cara, se isso vale para educação tradicional, também vale para educação financeira e para o modelo de investimento. Imagina o que para as pessoas que têm uma tela super pequena, com uma dificuldade de banda, aprender pelo homeschooling, quando alguém que está numa tela de computador grande sobre isso. Então, fantástico esse seu exemplo, e as nossas pesquisas super corroboram essa diferença de devices sobre isso. Eu não sei se isso atrapalha o aprendizado, mas não atrapalha ela comprar ou investir. Na verdade, ela investe, seja no celular, seja no tablet, seja no computador. O que muda é a decisão de investimento. Não, a decisão isso. Assim, a pessoa pode aprender mais ou menos independente do device. E não ter o device era muito pior. Agora, se influencia no jeito de aprender, é óbvio que influencia o jeito de você investir para esse processo. Fantástico. Excelente. Vasco, conseguiram mapear a diferença dos investimentos entre o tamanho da tela ou só se mostrou que é diferente? Não, existe sim. Inclusive, a tendência é que a decisão seja menos refletida e mais rápida quanto menor a tela. Quanto maior a tela, Nossa. É claro que, se a gente, sem exagero, se você já colocar uma tela de cinema aqui, aí é outro problema, que é excesso de informação. Sim. Mas isso foi para os reguladores pensarem como a gente vai regular a plataforma, como é que é feito o disclosure. E no ano passado vai sair a unificação da 400, as ofertas públicas vão passar a 400, né? Vai ter uma norma revendo as ofertas públicas. A gente fez uma pesquisa, agora a gente está usando isso, e fez como os investidores buscando entender como eles tomavam decisões, olhando os sites, como eles entravam no site das corretoras, tomavam decisão, tinha uma pessoa acompanhando, e vieram vários insights que a gente entregou isso para a área de regulação, como um trabalho feito pela área, usando aí os insights para ver, olha, as pessoas estão tomando decisão assim. E a gente, como regulador, não pode agora mais, com tudo que se sabe, se abster de ter essa discussão e de procurar como é que as plataformas, as corretoras, os bancos estão divulgando as informações e tal. E vai ter muito insight. Na quarta-feira, eu participei de um evento com a EMF francesa. E uma das coisas que se falou lá, para how to mainstream, né, como ampliar sustentabilidade, levar para o varejo, foi insight comportamental. Vamos fazer uma pesquisa para ver como é que a gente consegue fazer uma educação levando em consideração os insights. Mas a minha fala aqui era para dizer assim, enquanto país, se a gente quer ser um hub, e a gente tem potencial de ser um hub regional, tem tudo não, né? Mas tem muita coisa à disposição, né? E não é uma coisa fácil, mais de quase 50% das fintechs, uma população, um país continental. Essa questão da educação tem que estar na veia das ações e nas políticas públicas, inclusive para que esse objetivo de inclusão financeira, um país de investidores, ele aconteça. A minha última fala é que a gente está lá em Santarém, sim, numa aldeia do Baixo Tapajós, levando educação financeira, mas não só por causa da educação financeira, porque eles precisam de capital. E os casos que eu tive lá, nas 2 missões que tive com várias pessoas, a gente viu as dificuldades que eles têm, às vezes com crédito, quebram. Então, precisa de um instrumento específico para uma comunidade
quilombola, ribeirinho, esses povos tradicionais, mas a nossa discussão aqui de regulador, se eventualmente ela for para esse caminho, não estou antecipando nada, tem um lab discutindo isso, ela não pode descasar da educação, senão não adianta dar esse instrumento, porque ele não vai ser bem usado, eles não vão ter a cultura. Mas, por outro lado, o que eu acho que o exemplo chinês mostra é que na hora que você bota essas coisas juntas, aí vai em frente. Ninguém segura, Vasco. Eu acho que a gente vive um momento único, né, nesse sentido, né, para várias questões, mas no caso da educação, e por mais que, como a gente, né, havia falado, assim, a gente tem um país muito desigual, com um acesso muito diferente, né? A gente está aqui em São Paulo, no Rio, né? E a gente tem lugares que não tem acesso a nada. Mas à medida que a tecnologia vai chegando nos lugares, né? Está chegando, à medida cada ano que passa chega mais, e em algum momento vai ser praticamente onipresente a presença da tecnologia. A gente tem pela primeira vez na história, né, da humanidade, uma pessoa lá em Santarém ou, né, num lugar super inacessível, podendo consumir um conteúdo por meio de um dispositivo, né, que ela está ali e o mais incrível ainda da tecnologia, que, por exemplo, a gente está medindo lá na XPeed, a gente não só consegue fazer um conteúdo e saber o quanto desse conteúdo ele está sendo consumido e por quem, e por mais tempo ou por menos tempo, a gente consegue entender se aquilo está sendo atrativo para a pessoa, se está fazendo sentido para ela. Então, a avaliação em tempo real. A gente consegue fazer algum conteúdo e falar, pô, o jovem até 16 anos está gostando desse conteúdo, está fazendo sentido para ele e tal. E depois a gente consegue ir afinando no processo, né? E a tecnologia permite isso. Né? Achei incrível essa do Alibaba, que eu vou pesquisar. A China, é claro, é um colosso. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que a maior parte da inovação está vindo de lá, pelo tamanho do país, pela abertura do mercado. Eu acho que a gente tem que, assim, é o momento, né, gente, da gente realmente ir e promover esse acesso para as pessoas e entender o que está fazendo sentido para elas. Eu concordo totalmente, Vasco, porque se a gente não fizer com educação junto, nada funciona, né? Tem que o microcrédito, que seja a inclusão financeira, ela tem que vir necessariamente com a educação. Uhum. Meu avô, ele tinha uma fala que ele sempre dizia que educação é um problema que resolve muitos outros problemas. A hora que a gente endereça a educação, a gente endereça a saúde pública, porque a pessoa mais educada, ela tem condições de ter melhores condições de higiene em casa, ela ajuda muito na solução das questões de segurança pública, porque a educação tende a promover uma melhora de renda, e aí eu reduzo os problemas de violência e segurança pública. Ela melhora a questão... Educação é um problema que resolve muitos outros problemas, e eu acho que a gente tem aqui um panorama... O Quino, que recentemente nos deixou, o grande Quino, tem uma frase da Mafalda que foi emblemática, né? Que ela falava assim, de tanto pouparmos em educação, ficaremos ricos em ignorância. Então a gente não pode poupar em educação. É clichê falar isso, mas é por isso mesmo que a gente tem que sempre falar. Né? Não tem como economizar nisso, não. É isso aí. Gente, que papo incrível. A gente tem aqui algumas perguntas. O que eu vou fazer? Eu vou juntar algumas perguntas e vou pedir para vocês fazerem comentários. A gente ainda tem mais 15 minutos de painel, então dá para todo mundo falar mais um pouquinho. Eu vou dar aqui um panorama geral das perguntas e algumas eu vou direcionar. E aí vou pedir para vocês fazerem comentários e incluírem isso. Tiago, foi feita uma pergunta aqui que eu acho que tem bem a cara aqui da tua fala. Investidor, assessor, agente autônomo, qualquer um destes agentes está apto a falar sobre educação financeira, mas eu vou juntar com tudo e aí a gente passa para vocês. Para o Evandro, também tem uma pergunta aqui, em relação à pandemia, como que foi multiplicando, quais desafios vocês estão encontrando dentro e fora da sala? Acho que você falou bastante disso na sua fala, mas quiser abordar alguma particularidade. Mas uma pergunta aqui que eu acho legal para a gente puxar como gancho para todo mundo, da Cláudia, em que ela fala que o Brasil está entre os países com maior desigualdade social do mundo. E a educação financeira pode, na opinião de vocês, contribuir para mitigar os sintomas da desigualdade? Pode não resolver, não vai resolver, dado que o problema é de uma extrema complexidade, mas ajuda? E se sim, como? Então, é assim, vamos falar de educação financeira para a mitigação e para a resolução, ou para a melhora da desigualdade social no Brasil. E aí, quem pode falar sobre isso, como que a gente leva isso para a pauta?
Então, eu queria que a gente tivesse aqui uns minutinhos para encerrar o painel, mas com as falas de vocês em relação a esse tema. Como que a gente pode fazer com que a educação financeira seja usada positivamente para reduzir a desigualdade social no Brasil? Vou na ordem em que fizemos a apresentação, então vou começar pelo Renato, e aí a gente faz a voltinha e fecha com o Vasco. Bom, primeiro, super bacana o papo, as experiências. Acho que tem uma coisa que talvez de forma direta ou indireta foi comum a tudo que a gente estava conversando, é que a gente tem que tirar a educação financeira do universo da escassez. Muitas vezes a lógica, em especial a educação financeira para baixa renda, está num universo em que essa pessoa não quer viver. A educação financeira é a forma para abandonar o universo da escassez. Portanto, lembrá-lo do universo da escassez não faz nenhum sentido. Eu, há 19 anos, estudo a população de menor renda no Brasil. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas odeiam que lembrem que ela é pobre. Ela já sabe disso. Então, ninguém precisa lembrar da dificuldade de pagar a conta, ninguém precisa lembrar. Então, a lógica da prosperidade é uma isca, uma cenoura importante para entender a educação financeira como uma grande aliada para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da família, para a conquista dos sonhos. Então, o trabalho do Evandro é fantástico porque começa pelo sonho. Eu sou a terceira geração de universitários da minha família, eu sou o retrato do que é o privilégio no Brasil. Só que quando eu estava no segundo colegial, eu surtei e resolvi mudar para um colégio público. Imagina que os meus pais acharam legal isso, mas eu mudei, peguei a assinatura deles e fui estudar no Caetano de Campos da Consolação, aqui na Praça Roosevelt, porque eu precisava entender qual era a realidade de um mundo que era muito diferente da minha realidade de privilégio esse tempo todo. E aí a própria relação com o dinheiro começou a mudar. Porque também é verdade que o valor que as pessoas dão para o dinheiro é muito diferente, de acordo com a forma em que esse dinheiro chegou para cada uma dessas pessoas. E são experiências que tudo bem, hoje eu estudo há 19 anos uma realidade que é diferente da minha, mas eu sempre fui curioso com relação a isso. Então, quando a gente falava sobre a necessidade da empatia, tem a ver com entender uma lógica que pode ser diferente da nossa. Mesmo quando nós vamos falar do mercado de capitais, entender a importância que isso tem para o crescimento da economia é bacana, porque senão tem muita gente que acha que é jogar na loteria, que é só um componente de sorte. Então, o que pode mudar isso é a educação financeira. Num outro patamar, num outro nível, mas é o entendimento porque para o brasileiro comum não é trivial entender o porquê que uma empresa vale 10% a mais ou 10% a menos de um dia para o outro. O fato é que... Às vezes é até difícil entender por que uma ação custa 100 e uma ação custa 90, e ele acha então que está 90 é mais barata. Não, e por que uma empresa que vende mais tem uma ação que vale menos? A gente já fez muita pesquisa sobre educação financeira e essas constatações estão toda hora presentes. E aí não tem outro jeito a não ser um processo de educação financeira que facilita o entendimento e a naturalização disso. Por outro lado, também é importante entender que não é à toa que a poupança é o grande investimento dos brasileiros. Para todo mundo, mas não faz nenhum sentido, você não está ganhando dinheiro, você perde um pouquinho menos, mas ainda perde. E isso vai muito além do que o senso comum enxerga. Não, é porque é garantido. Meu amigo, não é esse ponto. Poupança do século XIX. Então tem Por Dom Pedro II. E a lógica é perfeito. E funciona de uma forma parecida até hoje. Então, a lógica de tentar não é simplesmente falando, meu amigo, você está perdendo dinheiro, que as pessoas vão tirar da poupança e vão colocar em outros modelos de investimento. Eu cansei de fazer pesquisas em que muita gente fazia consórcio ou comprava um título de capitalização e recebiam menos, porque elas transformavam poupança em dívida para conseguir guardar dinheiro. Porque elas falam, olha, como a poupança não tem um pênalti para tirar, eu preciso transformar a poupança em dívida. Isso vira um carnê e o carnê eu vou pagar porque eu não quero ficar com o nome sujo.
e fazia um modelo de aplicação 10 vezes pior, que não tinha nenhum tipo de ação, mas que na lógica das pessoas de proteger ela contra ela mesma fazia sentido. Como eu já vi gente cortar cartão de crédito em pesquisa nossa. Como eu já fiz pesquisa que era o contrário. Ela ativava todos os cartões de crédito e deixava guardada na gaveta, porque no momento de emergência ela podia contar com aquele crédito. Ela não conseguia ter poupança de dinheiro, mas tinha poupança de crédito. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro e entender o que está por trás de estratégias, digamos assim, pouco ortodoxas de investimento, de guardar dinheiro, a gente vê que a forma de apresentar o mercado de capitais e o mercado financeiro para uma parcela grande da população brasileira tem que ser pensada. Porque muitas vezes todas as vantagens não ficam claras com uma comunicação que só fala para convertidos. E acho que muito parte do desafio de uma educação financeira passa por uma mudança de linguagem. Fantástico. Eu vou inverter um pouco a ordem, porque o Vasco ele tem um compromisso às 5h30, porque o Vasco só fez 55 mil eventos essa semana, ainda mais. Acompanhei algumas, acompanhei ele com a Vera, enfim, ele em outras, ele tem todas. Mas então eu vou inverter. Crescer, eu quero ser famoso igual o Vasco. Então, mas vou passar para o Vasco antes, porque assim, se ele precisar sair um pouquinho antes, ele fica liberado aí do compromisso dele. Olha, obrigado. De fato, o primeiro evento da semana começou às 2h de domingo, abrindo a Semana do Investidor no Cazaquistão, com a nossa irmã lá do Cazaquistão, a CVM, lá, o Financial Services Authority em Astana. Enfim, é uma semana intensa, mas com muita felicidade, né, de poder participar desse movimento. Eu acho que eu já falei muita coisa, então eu vou ser econômico aqui no comentário, acho que os colegas abordaram bem, mas a gente, nessa questão específica de educação financeira, de todos falarem, uma coisa que o presidente CVM fala é que as mídias sociais reverberam a sociedade, né? São um canal de reverberação, é algo que a CVM está muito atenta, mas a gente não regula educador financeiro, não é nossa competência, e a gente só vai atuar mesmo quando ele está fazendo uma análise de valores imobiliários. Temos vários casos, as pessoas questionam, trazem para a CVM, mas tem esse lado, e eu posso dizer que com a maioria que a gente conversa, eles ajustam, se precisa ajustar a comunicação. Eu acho que é uma coisa positiva que muita gente esteja falando sobre o tema. A gente não pode dizer, é ruim, porque enfim, estamos num processo de aprendizado, milhões de brasileiros chegaram à Bolsa, e mais vão chegar. Em 2008, a gente fez uma pesquisa, na Universidade de Georgetown, ela estimou que, se as condições se colocassem, facilmente chegava a 5,5 milhões de investidores de varejo. Tem gente falando em 10 milhões. Então, assim, na minha opinião, 5 milhões está dado, se as condições foram favoráveis. Então, tem mais 2 milhões para chegar aí na Bolsa, fora os que vão para fundos. Então, como falar com essas pessoas, como recebê-las bem para não acontecer algo que depois estrague esse trabalho no longo prazo? Como elas entendem que é um mercado de risco, de investimento, que não é. Então, a gente tem um desafio, quanto mais gente estiver falando sobre isso é uma coisa boa e positiva, só precisa ser ajustado. Então, estamos nesse processo, e embora existam muitos desafios, eu vejo também com o governo e os investidores internacionais, né, se olhando aí para um futuro de um trabalho de retomada da economia, para colocar nesse formato, com mais empresas vindo ao mercado, com mais investimentos, temos aí um cenário que pode ser muito positivo, apesar do momento tão difícil. E é nesse sentido que a gente deve continuar a trabalhar. Eu penso que ela pode reduzir a desigualdade, não só pela informação. A gente tem um projeto agora que a gente começou lá na Pavuna, na Vila Olímpica da Pavuna, que levava blockchain, capacitação, de fato, ensinar a programar e tal, com educação financeira. Porque a gente chegou lá e falou, não adianta só falar de educação financeira aqui, olha a realidade aqui dessa população, né? Então a gente levou um programa que
que também tinham outros conteúdos. Então, a gente precisa ser um pouco inovador aí para juntar a educação financeira com outras coisas. Mas uma coisa que eu acho fundamental, acho que o Renato falou, que é o seguinte: passar a pensar no futuro, que ele existe, que ele vai chegar, que ele é a consequência dos nossos atos hoje, né, dessas decisões intertemporais. Se a gente colocar isso, que é possível mudar, você ser protagonista da sua vida, eu acho que a gente planta uma semente que vai levar a uma redução da desigualdade, que as pessoas vão ter trajetórias diferentes de vida. Se todo mundo recebesse isso na primeira infância, como já falou o Prêmio Nobel de Economia lá de Chicago, né? Está falhando aqui, mas enfim, que a Heckman, nossa... James Heckman. Exatamente. Eu ia falar de psicologia econômica, mas o Heckman, se todo mundo recebesse isso na primeira infância, que é o nosso sonho aqui na CVM, teremos um país diferente e muito melhor em 40 anos. Ou antes. Perfeito, Vasco. Obrigada pela fala. Eu vou passar para o Tiago e depois a gente fecha com o Evandro. Mas, Ti, e aí? Para onde vamos aqui para reduzir a desigualdade social no Brasil? Eu acho que a fala do Vasco foi perfeita, né? A gente está aqui falando de educação, né? Não tem, todos aqui somos convertidos, não tem o que dizer do quanto a educação realmente é a única ferramenta para a gente mudar as pessoas e trazer, né, uma sociedade mais igualitária, é esse acesso. O Heckman foi um cara que estudou primeira infância e assim, a gente falar a mesma coisa, mas que para a gente fazer isso, né, dar acesso à educação, tem que ter um comprometimento de verdade, né, dos nossos líderes, dos nossos governantes, de um projeto de longo prazo, de um projeto que o Brasil vai realmente colocar a educação na pauta de verdade, e aí investir, né, sem, né, as discussões todas que acontecem, aí está investindo pouco ou muito, né, se está distribuindo bem ou mal, vamos fazer um projeto. E a gente viu no micro, né, a gente viu experiências como Sobral, por exemplo, que colocaram ali como prioridade e conseguiram fazer um município que é um município do interior do Ceará, né, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, um município de 100 e poucos mil habitantes do interior do Ceará, que colocou na pauta a educação e fez a educação acontecer. Que é o maior IDEB do Brasil há alguns anos. O maior índice de desenvolvimento da educação básica. Então, assim, é possível? Precisa de vontade política, precisa de investimento. E eu vejo a educação financeira nessa linha, a gente trazer uma rede fortalecida, pessoas que querem investir e dar acesso, porque o que a gente precisa é dar acesso. Né? Com oportunidade, as coisas acontecem. O que falta é oportunidade. Né? A gente sabe disso, a gente tem visto quantos talentos, quantas coisas acontecendo por pessoas que vieram lá de baixo e conseguiram ter oportunidade. Então, acho que só juntando ali, mas a fala do Vasco foi perfeita, é educação, educação e educação que a gente vai conseguir reduzir a desigualdade. Isso aí. Evandro, querido. Fica até difícil falar depois de... Ah, mas você consegue. Fica até difícil e eu reforço aqui também, acho que assim, a fala do Vasco foi perfeita. Enfim, né, o que todo mundo aqui veio apresentando, porque é uma construção conjunta, né? É trazer a sociedade civil, é trazer o poder público, é trazer as empresas privadas para que de fato a gente possa construir isso juntos. Acho que todo mundo colocar a mão na massa, como o Vasco falou assim, tem muitas iniciativas boas e incríveis no Brasil, né? A solução ela não está fora, ela está aqui dentro, né? Tudo está aqui dentro, né? Se a gente olhar, a gente não tem a solução lá fora. O Renato aqui que é mais próximo lá da CUFA, né? Da CUFA sabe que quando a gente olha para a favela, a solução não está fora da favela, ela está dentro da própria favela. Né? O ecossistema, tudo ali está dentro da própria favela. O empreendedorismo, a economia circular, é tudo dentro da própria favela. Então, a educação financeira não é diferente, né? E foi como o Thiago, enfim, todos vocês falaram. É educação. Né? A educação, ela transforma, a educação muda vidas, mas, de fato, a gente precisa se unir, né? Eu acho que chamar todo mundo numa mesa e falar, pô, vamos fazer. A gente tem instrumentos, a gente tem projetos incríveis aqui, a gente tem iniciativas públicas e privadas, tem o terceiro setor aí, que eu costumo dizer que cada área vai cobrindo ali a sua demanda e todo mundo se unindo a gente consegue, acho que fazer e entregar. Então, vamos juntos, acho que essa discussão aqui que a gente está tendo já é riquíssimo
Que bom que isso aconteça muitas e muitas mais vezes. Foi como o Vasco falou. Que bom, a gente está falando, que isso vigue, que isso seja a conversa de boteco, conversa do churrasco, conversa do final do ano, que a gente chegue e comece a falar disso com a família, né? E que de fato todo mundo contribua para essa construção. Gente, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, né? E vamos continuar nessa missão. Estamos juntos na missão aí, todo mundo. A gente tem algumas outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu queria fazer um resumão aqui. Acho que a gente tem os dados, a gente tem as informações. Renato trouxe aí brilhantemente um cenário super relevante de como está o Brasil e de para onde temos que caminhar. A gente tem boas iniciativas e está aqui o Evandro para trazer isso a pulso e com muita força. A gente tem o setor privado se articulando cada vez mais e a gente tem um regulador disposto aí a trazer boas políticas públicas e implementar essa agenda. A gente tem todos os instrumentos para fazer isso acontecer, né? O Lab, ele é um grande fórum colaborativo. Eu costumo brincar que o Lab, ele é um think tank colaborativo, na minha opinião, porque o que se gera de conhecimento nessas discussões não está escrito. E essa é uma iniciativa que a gente quis trazer em conjunto do GT de Riscos, ESG e Transparência, que é um grupo de trabalho que vê a educação financeira até como uma necessidade para reduzir riscos para o sistema financeiro como um todo. À medida que eu tenho uma população mais educada, à medida que eu tenho mais pessoas bancarizadas, eu expando a possibilidade de atuação do sistema financeiro nacional, e de uma iniciativa conjunta desse GT, que eu coordeno, e do subgrupo de riscos sociais, que é coordenado pelo Gustavo Ribeiro, gerente executivo de risco socioambiental da Caixa, com o grupo de trabalho de impacto, que é um grupo de trabalho que estuda justamente de que forma que a gente vai promover iniciativas e ações positivas no ponto de vista de geração de impacto ambiental e geração de impacto social no Brasil, né? Então, a gente tem aqui uma iniciativa que é, como o Vasco falou, coordenada por várias instituições. O GT de Riscos ESG ainda tem um apoio aí específico do Projeto Fibras, Projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis, projeto da Agência de Cooperação do Governo Alemão, da GIZ, com o Ministério da Economia. Então, a gente tem atores muito relevantes dentro dessa agenda para fazer isso acontecer com muita força. Eu acho que, gente, eu tinha certeza que o debate ia ser incrível, mas ele de longe superou as minhas expectativas. A gente vai disponibilizar essa gravação depois para o público. Enfim, a gente está estudando aí como que vão ser divulgadas todas as gravações dos webinars, e vocês vão ter aí a oportunidade também de continuar divulgando para as redes de vocês. Mas eu agradeço imensamente e realmente fechamos com chave de ouro aqui. E muito obrigada pela participação de todos vocês. E Vasco, obrigada por ter ficado até o final, e também te libero aí, que eu sei que você tem que correr para o seu próximo compromisso. Obrigado aí, foi um prazer. Tchau, pessoal, prazer enorme. Obrigado. Parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde para todos. Tchau, tchau.